Muito bem, internautas, nós estamos de volta para mais um bate-papo, aquele bate-papo de toda semana, sempre um assunto muito importante e às vezes polêmico para você. E o nosso entrevistado de hoje, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque desde que eu cheguei de Mato Grosso, há um ano e pouco atrás, ele foi um dos meus primeiros entrevistados aqui no G5 News. É um político simpático, conversa muito, conversa bem, fala de tudo, não tem medo de responder. Eu estou falando do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Mendanha, e ex-candidato ao governo de Goiás também. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez. Eu acho que o senhor é o que eu mais entrevistei aqui já, aqui no G5. Me conhece, cheguei ali embaixo, você vai no G5, falei, é lá mesmo. Prazer estar aqui, privilégio, né? Parabenizar pelo bom trabalho que vocês têm feito, levando a informação de qualidade. Vocês sabem que eu sou bem inteirado, estou sempre analisando, lendo, né? E vocês realmente têm feito um trabalho extraordinário. Parabenizar você e todo o time do G5. Eu agradeço demais e agradeço também a confiabilidade também aqui no nosso trabalho, sempre vindo bater um papo aqui. Vai sem polêmica, hein? Vai, e claro que o nosso assunto não poderia ser outro aqui, né? Eu vou chamar de prefeito, porque para mim vai ser sempre prefeito, e quem sabe o futuro governador também de Goiás. O senhor tem esse sonho ainda de ser governador? Eu espero que um dia você possa me chamar de governador. Esse sonho não morreu não, né? Eu quero um dia ainda ter a oportunidade de governar o estado. Por enquanto prefeito, porque ele é um dos mais cotados também para disputar aí a prefeitura de Goiânia. Inclusive, a gente teve uma pesquisa aqui que a gente fez, eu acho que não foi no mês de março ou maio, se eu não me engano, e a gente não colocou o seu nome na estimulada porque há uma resolução do TSE que impõe aí essa restrição, por enquanto, pelo menos é o que entende alguns. O senhor vai fazer essa consulta ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Claro. Mas na espontânea, foi uma explosão. O mais lembrado, na frente, em outras pesquisas também, em todos os cenários, as pesquisas que tinham colocado na estimulada. Aí eu fiquei me perguntando, prefeito, a que se deve essa explosão política do senhor? Porque em Aparecida o senhor foi eleito como um dos prefeitos mais bem votados do país, reeleito, né? E para governador teve uma explosão de votos também, é um dos governadores que ficou aí, que não venceu, mas mais bem votados da história de Goiás. E em Goiânia, esse pedido para o senhor ser prefeito, como que o senhor avalia essa popularidade? Bom, eu acho que tem alguns motivos, né? Acho que primeiro, claro, eu sou lembrado por ter disputado a eleição de governador. Mas não é só isso não é suficiente. Não, eu acho que são alguns pontos. Talvez meu nome está na lembrança das pessoas, né? Segundo, que de fato, eu acho que o bom trabalho que foi feito em Aparecida, com muita modéstia, começa com o Maguito, mas tive lá o meu momento, né, importante, principalmente eu acho o momento da pandemia. Então, claro, esse trabalho ainda ele reflete, né, e Goiânia, de alguma forma, Goiânia e Aparecida são cidades irmãs que vivem de alguma forma em sintonia. Então as pessoas conhecem o que foi feito, conhecem a realidade de Aparecida. Muita gente de Aparecida que trabalha em Goiânia, muita gente de Goiânia que trabalha em Aparecida. Então tem esse diálogo permanente das pessoas, e isso acaba fazendo que essa lembrança do bom governo que eu fiz em Aparecida de alguma forma tenha, né, acho que isso espelhado aqui como desejo. E terceiro também, você tem um vácuo, né? Acho que com a partida do Maguito, do Íris, né, que o Íris foi prefeito aqui algumas vezes, depois o Maguito foi o prefeito eleito aqui, e infelizmente perdemos vítima da Covid. Então, de alguma forma também eu acho que tem esse vácuo. Acho que somando tudo isso, eu acho que é a vontade que o goianiense tem de ter um modelo de governança diferente do que nós temos hoje. E muito que foi feito em Aparecida, acredito que chama a atenção desse eleitor que realmente quer a Goiânia viva, uma Goiânia bela, uma Goiânia bem cuidada, né? E eu fico muito feliz de ser lembrado, né? Você disse muito bem, tá? Todas as pesquisas que foram feitas, as que foram colocadas o meu nome na estimulada, eu liderei todas, e na espontânea também tive aí o prazer de ver o meu nome despontando, né? Acho que vocês foram, inclusive, o primeiro veículo, se eu não estiver equivocado. Sim. Eu fiquei feliz, e aí veio, enfim, outros canais, outros veículos confirmando, de comunicação, né? Confirmando, né? Que me deixa muito feliz, grato, mas de alguma forma também com responsabilidade gigante, né? Com essa população de Goiânia, pelo carinho que tem. E é bom deixar muito claro aqui, porque eu até sofro com isso. Eu moro em Aparecida, é evidente já, vocês têm visto as minhas entrevistas, não sei se a gente já falou sobre isso, que caso haja uma brecha, o partido, enfim, toda a família que nós estamos fazendo parte aí,
escolho meu nome, eu estou à disposição para disputar a eleição de Goiânia. Mas eu não posso disputar, em hipótese nenhuma, a eleição em Aparecida. E às vezes o Aparecidense, essa semana mesmo eu fui visitar uma escola, um colégio que os meus filhos estudaram, e um professor me chamou para dar uma palestra lá para 2 turmas. E no final o diretor, que é meu amigo, falou: que história é essa? Por que você não vai candidatar em Aparecida? Aparecida eu não posso. Eu só posso, e aí não tem nenhuma discussão, só poderia ser candidato em Aparecida em 2028. Então, por isso, eu não tenho a mínima condição de ser candidato em Aparecida, não é nenhum problema de justiça que eu devo, não. Por ter disputado 2 vezes, eu não posso disputar uma terceira, e é a discussão que está aberta hoje com relação a esse terceiro mandato. E a tese que nós estamos defendendo é, a partir da renúncia, uma nova construção. A resolução existe hoje, não permite uma terceira eleição. Eu estou dizendo que com a renúncia eu estarei nas eleições quase 3 anos fora do mandato, e nós queremos uma exceção à regra por conta da renúncia. As pessoas fazem essa confusão de achar que o senhor pode disputar em Aparecida. Inclusive, a gente fez uma pesquisa lá também em Aparecida. Bom, esse também é um ponto, né? Em Aparecida eu lidero nas Exato, eu ia dizer isso. Em todas as pesquisas foram feitas, e claro, com a vantagem bem maior, inclusive, do que aqui em Goiânia. Mas esse é o carinho, e eu amo Aparecida, a cidade que eu tive a oportunidade não só de ser vereador, prefeito, mas lá que... Eu nasci aqui em Goiânia, e deixo claro, né? Aparecida não tinha hospital, mas meu cordão umbilical está enterrado em Aparecida. Então, eu estudei em escola pública, conheci lá a Maiara, minha esposa, casei, fui líder de jovem. Então, toda a minha vida foi Aparecida, né? E esse carinho que eu recebo da população me deixa cheio de orgulho, de carinho também. Mas caso seja liberado e vá disputar em Goiânia, por favor, de Aparecidense, não fique chateado não, mas nós vamos estar sempre juntos aí, em Aparecida. E então vou fazer uma pergunta aqui, pode ser polêmica, hein? Se o senhor puder disputar aqui em Goiânia e vencer as eleições para prefeito, o senhor se muda para Goiânia ou vai continuar morando em Aparecida? Já pensou nisso? Caso seja liberado, eu vou mudar para Goiânia de imediato. Não tenho, claro, não vou deixar de ter a minha casa em Aparecida. Nós temos lá um comércio que é da família, enfim, não vou abandonar Aparecida. Mas, claro, eu acho que para me candidatar, acho que a vivência eu estou aqui todos os dias, eu tenho já, desde as eleições, estado mais presente em Goiânia, então eu até brinco, eu tenho um escritório hoje lá na Jamel Cecílio, que é o Flamboyant, eu tenho uma cafeteria que eu tenho atendido as pessoas lá, mas estou montando um escritório aqui em Goiânia, em parceria com alguns amigos. Então, em breve, teria aqui um lugar, um ponto de atendimento lá em Aparecida. Normalmente eu tenho também um lugar lá que eu converso com as pessoas, mas em breve vou ter aqui o escritório. Então, a ideia, de fato, né, acho que independente da candidatura ou não, é estar cada vez mais presente aqui em Goiânia. Até porque, se for possível, claro, meu nome vai estar à disposição, mas se não, eu estarei trabalhando para que em 2026 eu concorra a um outro cargo. Então, a minha relação com Goiânia, ela tende a ser cada vez mais profunda, de conhecer as dificuldades, os problemas, e apresentar também soluções que sejam viáveis e que possa fazer essa capital que é a capital mais bela do Brasil, mas que infelizmente hoje não está chamando a atenção porque está sem brilho. E o senhor fala, talvez em 2026, se caso não puder agora, eu venha como candidato. E aí tem muita gente que especula o seguinte, que o senhor pode vir como vice do Daniel, de repente, que o senhor pode ser candidato ao Senado. Se caso ficar para 2026, qual seria aí o sonho do senhor? Dos cargos que nós temos para Goiás, eu não vou disputar de governador, porque o Daniel é um amigo, e eu já disse isso, até foi um dos motivos que me levou a reaproximar, enfim. Eu não teria condição de disputar a eleição com o Daniel, que foi importante na minha vida, da minha trajetória, da minha carreira, junto com o Marquito. Então é um cargo que eu não tenho condição de disputar por conta do Daniel, né, que irá assumir o governo e será candidato à reeleição. Então, qualquer um outro cargo eu posso disputar. Eu poderia disputar vice, poderia disputar Senado, posso disputar federal, posso disputar estadual. Eu vou estar à disposição do partido, depende do trabalho. E trabalhar, modéstia, eu gosto de trabalhar, gosto de ver o dia a dia com as pessoas. Então, dentro dessa condição, eu vou estar disposto para qualquer um desses cargos aí, vou estar à disposição do partido. Tem um fato que me chama a atenção, prefeito, que é a popularidade do senhor. Eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Eu não vejo em lugar nenhum, é muito difícil isso, alguém bater no senhor, falar mal do senhor. É impressionante essa popularidade.
E eu sei que isso, claro, muito parte disso se deve ao trabalho que o senhor desempenhou aí em Aparecida de Goiânia e também no Estado, né? De qualquer forma, de uma forma ou outra, politicamente, o senhor contribuiu junto com o seu grupo político. E teve uma coisa que me chamou muita atenção logo após a campanha, que me fez gostar muito mais do senhor. Eu nunca tive essa oportunidade de falar, mas vou falar. Foi o fato do senhor ter uma dívida de campanha, que muito político não faz, isso é fato, é muito raro. E o senhor se dispor de um bem para poder honrar com os compromissos, principalmente daqueles que trabalharam com o senhor. Isso chamou muito a minha atenção. E eu quero até parabenizar por isso, porque isso é uma atitude de gente honesta, de homem honesto. Então, eu não acho que essa popularidade que o senhor tem se deve somente à questão do trabalho que o senhor desenvolveu, porque há uma questão também de empatia e de simpatia pela pessoa do Gustavo Mendanha. Como que o senhor conquistou isso? Vou fazer só, antes dele responder, eu quero lembrar do pequenininho que é fã. Ah, é verdade, ainda tem um menino da pipa. Lá, ainda vendeu a pipa dele lá. Então, eu acho que isso é um dom de Deus. E, na verdade, eu desde jovem, eu lido com gente, gosto de gente. Tem político que gosta de estar no meio das pessoas só no momento da eleição. Eu até falo que eu prefiro me realizei mais nas ruas com o povo que no meu gabinete enquanto prefeito. Então, realmente, eu tenho paixão por pessoas. Eu entrei na política para ajudar pessoas. Eu acho que isso se torna uma verdade. Uma criança, né, falando aqui, não teria o carinho comigo se ela não enxergasse em mim verdade. Então, eu sempre fiz as coisas realmente de coração, por amor. Procuro ser assim uma pessoa correta, honesta, procuro ser fiel à minha palavra, ser leal aos meus companheiros, né? Mas acima de tudo, eu estou na política e trabalho na política para o bem das pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, a empatia, o carinho, enfim, eu como prefeito, às vezes eu estava aborrecido, chateado com alguma coisa, mas você nunca me viu maltratar alguém. Você pode fazer uma pesquisa com quem trabalhou comigo ao longo desse período que eu estou na vida pública, acho que são 15, 16 anos, você nunca me viu maltratar um servidor, enfim. Sempre tive muito respeito, muito carinho, mesmo momento de dificuldade, mesmo momento de... Sabe? Porque tem dia que você não quer falar com ninguém. Ser humano, a gente é ser humano, né? E eu sempre que saio pra rua, eu procuro estar com um sorriso no rosto, procuro ser afável, procuro ser amoroso, porque eu acho que isso é algo que vem de dentro, né? E é um princípio, né? Amar as pessoas, amar o próximo. Eu sou muitas vezes complacivo. Aprendi com meu pai, que era um homem extremamente longânimo. Meu pai tinha um dom da paciência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem na natureza da gente. Eu sou assim por natureza, né? Então, e muitas pessoas, né? Na política de um jeito, em casa é outro, né? Se você me encontrar na minha casa, eu sou assim. Se você me encontrar no trabalho, eu vou ser assim. Se você me encontrar na igreja, eu vou ser assim. E eu acho que as pessoas de alguma forma identificam que eu sou uma pessoa normal. Até esses dias o cidadão falou, eu te acompanho na rede social, mas parece que você é uma pessoa, eu sou normal, eu como, não vou falar outras coisas, não, mas como qualquer outro, né? O meu dia a dia com a minha família, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estar à mesa, que eu acho que é um dos lugares melhores que nós temos, para estar em família, para estar em amigos. Eu acho que as pessoas identificam de fato uma pessoa simples, eu acho que talvez isso faz toda a diferença, né? E claro, eu acho que também de alguma forma o bom trabalho que eu fiz, a forma humana que eu administrei a cidade, as pessoas passam a ter respeito, carinho comigo. E aí o senhor está falando dessa questão de ser amável e tudo mais. Eu vou entrar numa questão política agora, que foi esse retorno do senhor para o MDB e também da amizade com o vice-governador. Durante a campanha, o Daniel fez algumas críticas, inclusive à sua gestão. Eu acredito naquela época que o senhor tenha ficado bastante chateado, mas em nenhum momento o senhor o criticou. Isso é fato. Mesmo ele criticando, até fazendo ali alguns desafios para mostrar em obras que o senhor fez em Aparecida e tudo mais. Com esse retorno da amizade, as mágoas passaram? O que fez o senhor voltar a ter uma amizade com o Daniel? Quem me conhece sabe assim do coração que eu tenho. Então, eu ganhei as eleições de 2 adversários, pouco tempo depois foram meus aliados. Então, eu acho que essa capacidade de perdoar, enfim, eu acho que é algo que eu tenho. Embora não foi uma coisa que me deixou magoado, chateado. É até engraçado que algumas pessoas, às vezes,
em reuniões, né, ou em deslocamento, o Daniel tal, cara, eu sempre fui o Daniel meu amigo, acho que tem um pouco do temperamento, ele era visto, então de alguma forma talvez dentro da campo, você tem que falar isso, e eu nunca levei pro lado pessoal, nunca respondi, né, na minha saída do MDB eu disse até breve, né, até porque pela relação que eu tenho com ele, e principalmente com o pai dele, né, que foi um pai para mim, foi um mentor, foi alguém que cuidou de mim, me amou, foi que me deu a oportunidade de ser prefeito de Aparecida e de alguma forma me apresentar para o Estado, para o Brasil. E depois que a eleição passou, acho que era uma questão mais da gente realmente ter aquele tempo nosso, né? Cada um no seu lado, enfim. E eu nunca fiquei com mágoa, acredito que ele também não. Ele pediu desculpa? Ele me procurou, né? Disse que queria que eu voltasse, a gente tá junto e tal, né? Ele tinha os motivos dele, eu tinha os meus, enfim. Para mim foi muito tranquilo, eu te confesso que não ficou, e da parte do Daniel também eu sinto muita verdade, né? E as pessoas às vezes cobram, olha, se você for acompanhar a eleição, eu acho que até isso facilitou do próprio governador, talvez até tenha incentivado, e ele disse isso quando nós sentamos para tomar café da manhã no Palácio, falou, incentivei o Daniel a te procurar, acho que vocês têm que estar juntos, vocês são irmãos, vocês dois juntos são o futuro de Goiás e tal. E eu acho por que também? Porque na campanha, embora algumas pessoas que são, né, e alguns até críticos, ou são mais raivosos e tal, você xingou o governador. Você pode olhar todas as minhas falas, você nunca me viu descendo um nível do que é o meu. Então você não tem nada a não ser críticas à gestão. Eu nunca fui pro lado pessoal. Orientaram o senhor a dar umas cutucadas, umas xingadas no governador? Chegaram a orientar? Não, vou fazer não. A verdade, assim, as pessoas em si, eu estou falando de comando de campanha, não. Né? Até porque, acho que quem me conhece, é o Braga que fez a campanha, sabe exatamente o meu perfil. Uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que tem uma maturidade. Isso aqui ele não vai fazer isso aqui. E claro, eu acho que a campanha as pessoas não estão muito mais preocupadas com esse tipo de política. As pessoas queriam ver o Gustavo, que foi prefeito, que poderia apresentar propostas. Se você avaliar o que nós tínhamos de campanha, o que o governador tinha, eu tinha uma votação extraordinária. Sim. Eu não tinha praticamente partido. Era Gustavo, centenas de amigos espalhados pelo estado, mas assim, você fala assim, não tinha um grande líder, um grande partido ao meu lado. O governador tinha praticamente todos os prefeitos, salvo engano, de 246, eu ouvi dizer que ele tinha quase 220, né, que foram engajados de fato na campanha dele. Eu tive 4 prefeitos engajados na minha campanha, acho que o Major teve alguns, eu acho que tinha alguns lá que eram do PT, que apoiou o professor Volmir. Então você imagina a estrutura que o governador tinha, eu tive a metade dos votos que ele teve. Estrutura partidária, enfim. Então acho que por isso também o governador me respeita muito. Né? E claro, uma campanha de alto nível, propositiva, uma campanha que realmente discutia os problemas e apresentava soluções. E algumas delas, inclusive, que eu tenho aqui que dizer, o governador já tem de alguma forma, eu acho que, até por me respeitar, e anteontem eu participei de um evento, né? E ele fez questão de falar, passou a campanha, eu chamei o Gustavo para acabar com essa bobagem de briga, porque ele é um bom gestor. Então o governador sempre reconheceu isso, não só agora, né? O governador anteriormente também fez, e política, campanha, cada um vai para o seu lado e tem aquilo, mas nós sempre nos respeitamos, nós sempre tivemos, eu acho que, uma campanha, né? E no nosso relacionamento, ele como governador e como prefeito, de alto nível. Então eu acho que isso facilitou muito. E com o Daniel é um amigo. Eu acho que o Daniel, ele tem amadurecido muito, até me procurar e conversar para que já eu acho que é um amadurecimento por parte dele, né? E na campanha aquilo, talvez foi pedido para que ele fizesse aquilo, por ser um candidato a vice, tinha que mostrar Vamos desvincular vocês dois e tal. Para mim, assim, confesso que nunca levei isso pro meu coração. Naquele momento eu fiquei aborrecido, não vou dizer que não fiquei, mas entendi depois também o porquê daquilo, né? E a gente hoje tem uma relação, hoje cedo mesmo falava com ele, ontem à noite a gente estava trocando mensagem, está sempre conversando, e eu acredito que o Daniel será governador, vai fazer um bom trabalho, tem condição de ser reeleito, né? E a gente construir uma história juntos aí, até porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, 1 ano exatamente, eu sou do dia 7 de outubro, o Daniel é do dia 23 de outubro, a diferença é que ele nasceu em 83, eu nasci em 82. Embora eu pareça ser mais jovem, né? Cuido mais. Mas é um grande amigo, somos contemporâneos. Nossos pais eram grandes amigos e irmãos da política.
e nós não vamos distanciar não, vamos estar juntos e vamos trabalhar pelo bem do povo goiano. Eu vou fazer uma pergunta aqui, o senhor não vai mentir pra mim, é de bastidor mesmo e é da época da campanha e eu tenho essa oportunidade agora, de repente você vai me dar um furo aqui. Na verdade eu tenho isso, eu não sei se é verdade, mas eu recebi de uma fonte segura. É verdade que durante a campanha, eu acho que um pouco antes de começar ali o pleito, o senhor se reuniu com o Major Vitor Hugo com a possibilidade dele ser o seu vice e na verdade ele queria que o senhor fosse o vice dele? É verdade isso? Verdade. É verdade? Na verdade, um dia antes das convenções, o Wilder, que é um amigo, né? Isso mesmo. O Wilder me ligou. Minha fonte é confiável, hein? Para que nós pudéssemos conversar. E a verdade, eles chamaram o João Campos para ter uma conversa e queriam tirar o Republicanos de mim. O João é uma pessoa muito honrada, leal, né? Cara de compromisso. E o João falou, eu não converso com vocês sem o Gustavo. Vocês querem conversar para a gente tentar construir uma aliança, tem que ser juntos. E o Wilder me ligou, me convidou. E eu cheguei à casa dele, estava Vanderlan Cardoso, Major Vitor Hugo, João Campos já estava lá. E eu cheguei, nós conversamos até quase às 4 horas da manhã. Num dado momento nós chamamos o Braga lá para ver se a gente conseguia. O Braga estava dormindo, acordado o Braga. O Braga estava dormindo. Né? E não foi possível, porque eu e o João, assim, acho que poderia até um ou outro abrir mão. Agora nós dois abrir mão para os dois. Não dava. Eu na frente, o João na frente, enfim. Seria algo difícil. E eu disse para o Major, eu vou apoiar também o Bolsonaro. Você não adianta achar que você, embora o Bolsonaro te apoie, eu também vou apoiar ele. Eu sou uma pessoa também que defendo os mesmos ideais, enfim. Talvez discordamos de algumas coisas, mas eu vou apoiar também ele. Então isso não se acha nada, porque ele transfere para mim e tal. Eu falei, Major, enfim, não foi possível. Se vocês tivessem se unido, vocês tinham levado para o segundo turno aquela disputa, né? De repente. Bom, a chance era maior. Assim, seria a gente previsionar. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode ter vencido as eleições, né? Eu acho que o poder de transferência do presidente, para mim, naquele momento, seria maior. Seria maior. Né? Mas, enfim, faz parte da vida, da política. Tem respeito pelo Major, tem respeito pelo Wilder. O Wilder conseguiu, inclusive, ser vitorioso, né? E a política é isso, né? E, enfim, agora é só história que a gente pode contar daquela eleição. Aí fica difícil, né? O segundo colocado nas pesquisas, ser o vice do terceiro, é complicado. Ele tinha aquela questão, disse que tinha uma pesquisa, enfim. Ele falou isso pra mim. E eu acho que até foi um erro dele, ele começou a me atacar na campanha, Sim. né? E foi uma coisa que, do ponto de vista estratégico, pra gente vencer as eleições, mas, enfim, faz parte do jogo, eu tenho respeito por ele, eu acho que ele, como deputado federal, ajudou aí o povo goiano, uma pessoa que apenas 4 anos de vida pública, né? Porque ele é um servidor público, concursado lá, acho que na Câmara Federal. Na Câmara Federal, isso. Se eu não estiver equivocado. Tinha tudo aquilo que ele acreditava, não só do ponto de vista de conhecimento, né? Mas de o que aconteceria na eleição, e eu pensava diferente, né? Enfim, mas passadas as eleições nós tivemos encontro, uma pessoa que eu respeito, né? E torço aí para que ele possa ter um futuro na vida dele brilhante. Bom, vamos falar agora de presente, né, gente? A gente já descobriu aqui o que a gente queria saber dos resquícios das eleições do ano passado. Agora, o senhor tem um abacaxi lá em Aparecida na questão de apoio político. Porque nós temos lá o André Fortaleza, que é do seu partido, seu futuro partido novamente, o MDB, e nós temos o Vilmar Mariano, e os dois não conseguem se entender de jeito nenhum, prefeito. Não tem ninguém que faça esses dois se entenderem. E aí o seguinte, o Fortaleza ameaça sair do MDB porque ele quer ser candidato, o Vilmar quer ir à reeleição, então os dois não se entendem. Eu até acho que os dois poderiam ser o candidato e outro vice, mas acho que não vai dar liga, não. Como que o senhor está no meio dessa confusão aí? Porque o senhor é amigo do... Ele sabe de tudo. O senhor é amigo do Fortaleza e o senhor é amigo do Vilmar. Como que tá? Eu sou amigo do Fortaleza, sou amigo do Vilmar, sou amigo do professor Alcides. Vixe, é verdade, do professor Alcides. Qualquer um for candidato lá. O senhor andou cutucando o professor Alcides esses dias aí. Não, eu acho que às vezes até algumas falas são evidenciadas, né? Mas eu tenho muito respeito pelo professor. Acho uma pessoa que tem aí um compromisso com a cidade. Como fui prefeito aí por 5 anos e 3 meses e parte desse período o professor foi deputado federal e eu prefeito, eu posso dizer que ele ajuda muito a cidade, né?
E a preocupação que eu, como cidadão, tenho é que nós perdamos essa referência. Você sabe que um deputado federal são milhões de reais que ele tem por ano para poder investir na cidade. Ele não representa só a Aparecida, ele representa outras, mas não teve um ano sequer que o professor Alcides não esteve lá presente. Então, a gente tem preocupação com relação a isso. E acho que, às vezes, o jornalista pergunta, né, para tentar... E aí perguntaram para mim com relação... A gente precisa de manchete. Perguntaram para mim com relação ao professor tá querendo ser candidato, que ele já tinha dito, se ele quer realmente candidato, ele tem que abrir mão e tal. Mas não foi assim. Acho que eu sempre respeitei muito ele, né? E às vezes até como chamada de coisa fica uma coisa pesada. É porque a gente lê do jeito que a gente tá o humor da gente no dia, né? Então quando é escrita é mais difícil. Eu tenho carinho e respeito pelo professor. Claro, eu tenho um histórico com o Vilmar. O Vilmar foi presidente da Câmara, me ajudou muito nos meus primeiros 4 anos. O Vilmar foi meu vice, né? Não tenho por que não estar com ele na campanha. Até tenho, assim, assumido algumas responsabilidades de estar mais presente, até pela experiência que tenho, né? Sou bem mais jovem que o Vilmar, mas eu tenho um período já. Mas parece que ele no início, prefeito, ele atendia mais, assim, ele conversava mais com o senhor, eu acho que parece que ele perguntava mais, até o pessoal falava que o senhor que mandava na prefeitura. Não, pelo agora parece que ele abriu mão, tá? Pelo contrário, eu acho que no começo, eu dei perdi da eleição, muita coisa para refletir. Uhum. E existia, né, e pode ser que existe ainda um certo grupo dentro da prefeitura que queria me expurgar. E eu preferi dar uma afastada. Tinha ou tem? Não, tem uma outra figura lá que pode ser que tenha ideia, mas tenha baixado o fogo. E eu resolvi dar uma afastada, enfim, até para deixar que eles... E a verdade é que, não só pelo conhecimento, mas pelo carinho que as pessoas têm comigo, alguns pensavam, o Gustavo não vai estar com o Vilmar. E isso abalou muito, acho que em alguns momentos. E o Vilmar foi muito humilde em me procurar. Falou, Gustavo, eu só sou candidato se você me apoiar e tal, preciso que você me ajuda, às vezes eu peco alguma coisa e tal. Mas ele não tem muita opção também, né, prefeito? Porque lá quem o senhor colocar a mão tá eleito. De verdade. Não. Acho que isso é algo que é muito falado, mas as pessoas, elas vão escolher aqueles que julgarem ser o melhor, né? Seja quantidade, seja uma mudança. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu tenho uma pesquisa aqui, prefeito, que o senhor sozinho consegue transferir mais votos do que o governador Caiado e do que o Daniel em Aparecida. Então, assim... Eu acho que, assim... Claro, a minha relação com a cidade. Fui prefeito por 5 anos, 3 meses. Fui reeleito com 90 e alguns % dos votos. Né? Sou alguém que vive, que mora, que anda na cidade, que está lá o tempo todo, que as pessoas gostam. Então, assim, claro que isso tem um peso, né? Agora, o governador tem lá também a sua força. Mas não igual o senhor, isso é fato. Tem todo um histórico, né? O Daniel foi deputado federal, ajudou muito a cidade. O Maguito foi o grande líder da cidade. Eu gosto do Caiado, eu gosto do Daniel, mas a verdade tem que ser dita. Nenhum dos dois tem a transferência de voto e os votos que o senhor tem. Isso então, o Vilmar pode... Eles falam isso, o Vilmar pode ganhar muito, né? Porque o governador e o Daniel estão trabalhando juntos, então vai facilitar a vida dele. É o palanque dos sonhos, inclusive, né? Vai facilitar a vida dele. Agora, eu acho que o Vilmar, de fato, tem que continuar esse trabalho, é o que nós estamos vendo. Eu acho que nos primeiros meses, o Vilmar... Até por experiência, eu passei por isso. Os meus primeiros anos como prefeito não foram fáceis, não. As pessoas, se forem lembrar, foram anos difíceis. Depois você vai pegando o jeito, você vai conhecer da máquina, você vai... enfim, eu acho que está acontecendo com o Vilmar isso agora. Se você notar, de 4, 5 meses para cá, reduziu muito as reclamações, né? A rejeição do Vilmar, ela é baixa. E claro, a gente está vendo a máquina roncar. Mas o conhecimento também, prefeito. Em tudo, né? Em tudo. E aí eu vou aqui dizer também que estou cada dia mais próximo, cada dia mais perto, chama a atenção do secretário. E o Vilmar me dá essa liberdade, não como prefeito, mas como um cidadão, alguém que conhece, né? E o Vilmar, eu acho que ele realmente tem demonstrado cada dia mais, né? Tá apto, tá preparado, tá com jeito, né? De prefeito. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, não só na eleição, mas principalmente, né? Nos próximos 4 anos, que ele vai estar levando a Aparecida para um novo patamar. O senhor não falou do André Fortaleza. André é meu amigo. Se dependesse de mim, não tinha briga de André, não tinha briga de professor Alcides. Eu queria era que todo mundo andasse junto. Claro, o professor tem o sonho de ser prefeito, e embora isso não estava estampado já nos portais, enfim, mas todo mundo estava falando com todo mundo como candidato. Eu acho que aí talvez era um equívoco dele. Eu acho que ele tinha que assumir, e agora já assumiu, inclusive agora me parece que vai ter um lançamento da pré-candidatura, né? O André é alguém que eu gosto muito, tem respeito. O André
é alguém que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Se depender de mim, vai estar junto com a gente, né? E eu sei que o André... Vai tentar fazer essa... Não, eu quero conversar com o André, ter uma conversa com o André, né? Você tem vai conversado muito com o Vilmar. É um quadro muito importante, eu gosto muito do André. O André é uma pessoa... O André é um cara do bem. Extraordinário. O André é um cara que, como presidente, faz um bom trabalho, enfim. É um líder nato, então acho que nós não podemos perder isso que nós temos como hegemonia. E Vilmar tem que ter humildade, campanha se faz trazendo para perto, juntando pessoas, né? Independente de questão partidária, ideológica, o Vilmar tem que pensar na cidade. Então, acho que o André é um grande quadro e tem que estar do nosso lado. Se depender de mim, os dois vão estar juntos. Você sabia que foi o senhor que me apresentou o André de forma... indireta? Não lembra, não? O senhor veio dar uma entrevista aqui e falou, você conhece o André, presidente da Câmara? Eu falei, não, vai lá conhecer ele. Você não lembra disso, não? Não lembro. Foi bem no início da campanha. Mas o André é um cara do bem, né? Então, assim, não podemos perder isso que nós... E ganhamos muito com o Maguito, quando o Maguito veio para a cidade e pacificou. Aparecida antes do Maguito era realmente uma cidade, assim, com a mentalidade, sabe? Muito pequena, assim, muito arcaica. Tinha ali ninguém podia entrar, não tinha... O Maguito veio e quebrou tudo isso. E a gente vive esse momento hoje em uma cidade tão pujante, tão desenvolvida economicamente, socialmente, né? Cidade tecnológica, por conta do que o Maguito pregou e o que ele mudou de mentalidade nossa. Nós não podemos voltar a essa mentalidade que nós tínhamos na cidade, né? Com todo o respeito que eu tenho a outros líderes que lá foram prefeitos, mas nós não podemos. A régua a medida é para cima, nós precisamos de melhorar. O senhor acha que o André vai ser o vice do Alcides? Não sei. Não, o senhor escutou alguma coisa por aí? Não, eu já vi isso. Não é novidade, mas... Não, já vi isso. No bastidor assim, político, essa política é muito dinâmico. Você prevê. Eu, inclusive, acho que até final do ano aí, o Vilmar vai melhorar muito a imagem dele. E se ele me permitir, eu vou atrás do professor Alcides. Vamos trazer ele de volta pro grupo. É mesmo? Oxe. Eu acredito, porque o senhor é articulado. E o professor Alcides, eu acho também o que fez ele ficar mais assim... se posicionar mais pela questão da candidatura, foram as pesquisas, né? Ele aparece bem nas pesquisas. Eu acho que é isso, mas uma coisa que as pessoas têm que entender é que pesquisa é retrato de momento. Exatamente. Pesquisa... Quem diria que o Wilder ganharia as eleições para senador? Em todas as pesquisas, até nas vésperas das eleições, quem ganhava a eleição? Era o Marconi. Marconi Perillo, que é o mais conhecido. E às vezes na hora que a pessoa vai indicar um nome ali, ela indica quem é mais conhecido. E isso não quer dizer que lá no final, lá na urna, a pessoa vai escolher aquela. Então, acho que isso aconteceu com outra pessoa quando, no momento que o Maguito passava dificuldade, ela apareceu até na frente do Maguito. O ex-prefeito Ademir Menezes. Teve uma pesquisa que ele estava na frente do Maguito, no ano da eleição, se eu não estiver equivocado. Ele foi, disputou, o Maguito até queria fazer uma aliança, vamos estar todo mundo junto e tal. Falei, não, eu vou enfrentar. Enfrentou e perdeu o Maguito. Foi assim também na minha eleição. Eu comecei a eleição com 3 pontos nas pesquisas. O professor Alcides tinha 30 e poucos, o Marluce 20 e poucos. Eu ganhei no primeiro turno, o Marluce em segundo e o professor Alcides em terceiro. Então, pesquisa, nesse momento, é para avaliar quem é mais conhecido. Você tem que fazer uma qualitativa para entender o que as pessoas estão pensando. E o campo está muito aberto. E eu não tenho dúvida que o Vilmar vai chegar forte e vai ganhar as eleições. E eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante do governador de Mato Grosso, o Mauro Mendes. Ele vai apoiar o secretário-chefe da Casa Civil para a Prefeitura de Cuiabá. E aí o pessoal começou a questionar porque ele rompeu com um dos aliados lá, que está na frente nas pesquisas, para poder apoiar o secretário, que ele é padrinho político. E aí saiu uma pesquisa lá apontando que ele está em terceiro, o candidato do governador. Ele falou, cara, se pesquisa vencer essa eleição, então não precisaria ter eleição, né? Não é? Então, assim, se faria uma pesquisa, quem está na frente ele leva e seria eleito prefeito. A eleição Então a pesquisa também engana muito, porque isso muda. E esse momento, ele é um momento que as pessoas, elas indicam quem elas lembram. Gente, tá? E o professor Alcides tem 40 anos de vida pública. Ele foi vereador na década de 70. Foi o primeiro mandato que ele teve. Foi candidato a deputado várias vezes, vice-governador, prefeito, enfim. É uma pessoa que tem um histórico. Tem muito respeito por ele, como eu disse, né? Mas o que as pessoas vão avaliar? Se o trabalho que é feito tem que continuar ou tem que mudar a forma de governança. E aí que a gente vai saber quem é vitorioso e quem será o perdedor.
Meu amigo, lá em Aparecida o negócio é quente. Você entra nos grupos de WhatsApp lá, o trem tá pegando fogo com a briga. E o Tatá, hein? Ele tava com o professor Alcides, o pessoal falou que eles fizeram um acordo de apoiá-lo. Ele chegou a conversar com o senhor sobre isso? Não, eu vi algumas coisas que foram noticiadas. Ele tem um probleminha com o Vilmar também, né? Não, acho que não. Acho que tem muita coisa que é dita. O Vilmar e o Tatá sempre foram grandes amigos, foram colegas juntos, né? Agora, claro, o Vilmar, quando ele assumiu a prefeitura, ele queria dar a sua cara. Então, alguns pontos específicos, principalmente, acho que em locais que existia muita conversa, esse cara, não sei o quê, ele quis fazer o time dele, mas não ficou nenhuma mágoa, né? Nem nada, né? Eu escutei, fui conversar com o Tatá falou, Gustavo, eu vou pisar onde você pisar, vou estar onde você estiver. Mesma forma o André Rosa, que foi meu secretário de finanças, então eles estarão junto comigo, com os candidatos que eu apoiar. Gente, ó, vocês estão falando, o Vilmar, aquela história que o Vilmar não é conhecido, que o Vilmar não começou a administração bem, mas ele tá aí com... Próximo a receber um empréstimo aí, que ele tá quase lá na ponta, vai colocar asfalto na cidade inteira lá, vai fazer obras em cima de obras. Meu amigo, não subestime, porque isso aí é voto, né? Então tem muita coisa pela frente ainda. Veremos, né? Até as eleições, o que vai acontecer. E agora o Gustavo entrou na cena, né? E agora ele tá próximo ali da prefeitura. Inclusive conseguiu emplacar alguns secretários lá também já, né, prefeito? Olha, alguns secretários que assumiram postos importantes, pessoas ligadas a mim, mas estavam na gestão. Né? Então, um era secretário de uma pasta, foi para outra, uma pessoa que era secretária executiva e assumiu secretaria, enfim. E o Vilmar, de alguma forma, conversou comigo, enfim, para me escutar. Porque a informação que a gente tinha aqui de fora é que ele estava fazendo um limpa lá, tirando todos os seus aliados para poder fazer uma administração com a cara dele. Não, acho que não tem isso, até porque... Era só para causar uma briguinha aí. Não, o nosso time é um só. Acho que tem muita coisa que às vezes sai que não são verídicas, né? O que o Vilmar tem feito realmente, em todos os momentos, é conversar comigo, escutar, buscar conselho e tomar a decisão que ele acha que é a mais correta. Quando talvez o conselho que eu dou, talvez ele não executa, as pessoas acham que a gente está brigado. Não é isso, eu estou lá como conselheiro, não estou lá para mandar. Quem manda, quem é o chefe é o Vilmar. Agora, ele tem um amigo que ele pode contar para aconselhar. E eu posso dizer com modéstia que eu sou um bom conselheiro, até porque fui um bom prefeito. Mas a decisão é dele, cabe a ele. Se der certo, foi ele. Se não der certo, também é ele. O Vilmar é quem, de fato, é o gestor da cidade de Aparecida. Bom, vamos falar um pouquinho agora de Estado, vamos falar um pouquinho do governador. O senhor foi adversário do governador Caiado, foi da oposição. Hoje o governador praticamente não tem mais oposição aqui em Goiás. Ele conseguiu unir todo mundo, fazer um grupão. Tem oposição. Quem que é a oposição? O Marconi Perillo? O Marconi é a oposição. Mas o PT, oposição sem voz. O PT é a oposição. O PL, que pese o Wilder ter uma relação de amizade com o governador, mas o PL é oposição ao governador. Se você for pegar os deputados que são mais combativos, são do PL. Eu acho que ele tem oposição, sim. Prefeito. Tem. O Bolsonaro tava lá, pedindo apoio esses dias. Até o Bolsonaro tá dando bênção. Não, mas eu acho que você tem que saber separar essa questão nacional da questão local. Você pegar os deputados que são mais, eu sigo eles nas redes sociais, fala sigo nada. Eles. Que é isso? Major Araújo, delegado Eduardo Prado, enfim. Pontuais. São deputados que são de oposição. Eu não estou me recordando aqui quem são os outros do PL. Paulo César Martins, né? Então você tem sim. Tá dando risada. Não, essa risada sua é gostosa, né? Mas são deputados que fazem sim oposição. A nível estadual, não vou falar federal. Acho que o Gustavo tem um alinhamento ideológico, claro, também, né? Gustavo Gayer com o governador. Gente, o Gayer apoia o Caiado. É brincadeira. Não, eu tô dizendo que apoia, mas eu não vejo crítica, mas né? Não tem crítica. Mas o Eduardo e o Major são críticos do governo, né? E o próprio Paulo César Martins. E o deputado do PT também. Mas aí eu quero saber, que charme é esse que o governador tem, que todo mundo vira aliado dele? O senhor era oposição na campanha. O que fez o senhor mudar de ideia? A minha situação com o governador não tem nada a ver com ele. Eu tenho respeito, enfim, o que eu disse já. Minha relação é com o Daniel. A minha aproximação com o governador, não tem como eu aproximar do Daniel e ficar brigando com o governador, não sou imaturo, né? E o governador, eu posso dizer que ele facilitou também, quando ele me tratou com respeito, né? E muita
não vou dizer que foi oferecido, mas muitos de vocês ficavam sugestionando que eu ia ser secretário. Talvez, naquela conversa, se eu tivesse me colocado à disposição, pode ser... Eu não tenho cargo com o governador, eu não sou secretário, não estou buscando nenhuma função do Estado. Agora, eu busquei um realinhamento e uma reaproximação com o Daniel, até porque fiquei sozinho. Tem gente agora que fica me criticando, mas quando eu fui candidato a governador, mesmo não apoiando ninguém, não me ajudou. Fez, inclusive, um acordo branco aí, então, e agora quer me criticar. Então, assim, eu tenho relação com o Daniel histórica. Eu fui do partido do MDB desde os meus 16 anos. Foi o partido que meu pai foi filiado toda a sua vida. Não teria porquê, tendo caminhado sozinho com o governador, agora me alinhar com gente que foi meu adversário só porque, enfim, estão criticando o governador. Então eu estou muito à vontade, muito tranquilo com essa posição e volto a dizer, o governador, a Gracinha Caiado, que até eu estava com a minha esposa, onde a gente estava comentando, a pessoa... excepcional, a forma que ela nos trata com respeito. Participei de um evento lá, convite dela, convidou da minha esposa, na verdade, mas aí... Só foi junto, só foi de brinde. Foi de brinde, a gente estava sentado, uma vez ela foi lá, pegou a gente onde a gente estava, levou para a mesa dela, a pessoa que eu tenho que dizer assim, que realmente tem demonstrado, não tinha conhecimento, e às vezes eu escutava muito algumas pessoas falar, uma pessoa extraordinária, me deixa muito à vontade para estar aqui nesse momento, para dizer, eu... retornei, eu voltei um relacionamento com o Daniel, de tabela com o governador, mas eu estou feliz de hoje estar ao lado do governador. Eu ia perguntar isso para o senhor, se o senhor tá gostando do feriado. Estou muito à vontade, né? Alguns poderiam assim, não, pelo contrário, eu vou dizer que são pessoas que realmente são pessoas de respeito, de nível. O que me anima a estar estar nessa base aqui hoje é saber se de fato o Daniel o candidato. Vai ser candidato. Eu não tive dúvida quando sentei com o governador, porque se falasse para mim que ia ser qualquer outro nome, olha, isso me estimularia a estar na oposição. Aqui eu vou ser bem verdadeiro, e eu disse isso para o governador. Então eu estou aqui, saber que o Daniel será governador e será o candidato, no caso dele a reeleição, porque ele vai ficar 9 meses, sim. Isso me estimulou e muito a estar nesse sentido junto com todos hoje. Se falassem, não, vamos ver, vamos construir, vamos ver se o Daniel... Não, o governador disse categoricamente que o Daniel seria o candidato da base da reeleição. E eu não tive dúvida de buscar essa aproximação e esse alinhamento. Agora, claro, eu poderia muito bem ficar com o Daniel e não querer estar com o governador, não querer participar. Mas a forma amistosa, respeitosa, facilitou muito para que eu pudesse participar de eventos realmente sem nenhum sentimento, né? Não, toda vez que eu estou com eles eu me sinto bem, eles são respeitosos, de alguma forma valorizam aquilo que nós construímos, não só enquanto gestor, mas também na campanha. Eu fui candidato sozinho, no sentido de político, né? E tive 25% dos votos, então o governador sabe respeitar isso. Bacana. Vamos falar de MDB, então. E essa filiação, prefeito, que não sai... Me falaram o seguinte, dos bastidores, é que a dificuldade está sendo com a agenda do Temer, para a gente poder ter um dia exato. Não, vou nem dizer que é só o Temer, né? Eu queria convidar o Baleia e o Baleia já aceitou. Isso aí já tá ok, né? Na próxima semana eu vou estar com o presidente Temer, que eu nem sei se ele vai conseguir vir a Goiânia. Na verdade, que o presidente já tem 80... Isso, a idade não sei se ele está se né? deslocando sempre. Não, eu sei que ele é um cara forte agora ainda. Com mais de 80, mas ele é forte. Mas... eu tenho que respeitar isso. Mas vou lá convidá-lo, eu vou convidar alguns amigos que estão em outros estados, mas também são do MDB, enfim. A ideia é fazer Me fala uns nomes aí pra gente colocar na matéria lá na hora de escrever. Uns exemplos. Não, o Isnaldo Bulhões, por exemplo, que é um amigo, né? Que é de um estado que eu gosto muito, que é do Alagoas, uma pessoa que eu conhecia há tempo, né? O próprio Eduardo, né, que foi do MDB, eu acho que hoje ele está no PL, mas dizem que ele pode voltar para o MDB, é um amigo, enfim. Eu vou conversar com outras pessoas, mas a ideia é de fazer um evento, talvez numa quantidade não seja nem tão grande como eu gostaria de fazer no final de semana, porque o Baleia vai estar aqui no dia de semana e pela manhã, né? E muita gente trabalha no setor público, não vai poder participar, mas a gente vai fazer um evento que vai contar com algumas presenças ilustres, né? Eu tive uma ideia, né, até para honrar a memória do Íris. Semana passada eu acho que eu publiquei um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, um negócio assim para mim histórico. O dia que eu visitei lá o escritório do Íris na T9, e o Íris me colocou em cima de uma mesa para discursar, nós fomos lá, Íris, precisa ser candidata, a candidatura em Goiânia ajuda é Aparecida e tal, me botou em cima da mesa para discursar. Eu num medo danado de cair lá na discursar pro Íris aí. Eu era pesadão, mais do que falar era subir em cima daquela mesa. Também, foi um dos primeiros discursos que eu fiz assim, aquilo que eu disse que eu sou tímido não é brincadeira, é verdade. E o Íris
não só me colocou ali, mas fez um discurso brilhante. Eu publiquei parte desse vídeo, né? Então aquele lugar tem um lugar afetivo na minha memória, na memória de todos os MDBistas e goianienses, né? Então eu pedi para Ana Paula aceitou, então eu vou fazer lá a filiação. E eu tenho certeza que vai ser um dia importante, né? Que vai contar com algumas participações, Baleia, governador, quem sabe o Temer, quem sabe outros amigos, até de outros estados que venham participar aqui dessa filiação. Não tem data marcada ainda, mas o senhor avalia que até final de setembro deve fazer? Eu queria fazer até final de agosto. Agora, como eu estou fazendo essa movimentação, vai ter pode ser das agendas, né? Que fique para setembro, né? O Baleia já disse que estará aqui, então está confirmado. Né? E agora é casar essas outras agendas para a gente fazer um grande evento. Tá ok. E a questão do TSE? Eu tô meio perdido ainda, porque é o seguinte, eu converso com alguns advogados, o pessoal fala que esse entendimento do prefeito itinerante é do STF, outros falam que é do TSE. De quem essa competência para analisar? O senhor está fazendo no TSE essa consulta, veja, né? Se um colegiado desse nível defina e diga que eu posso ser candidato, eu duvido que lá na frente vão reformar, vão mudar. Eu acho que pode até modular da eleição para frente, mas naquele momento eu não acredito que eu seja prejudicado se der algo afirmativo. Agora, cada advogado vai ter uma tese, né? Inclusive, o advogado que disse isso, há um ano atrás, ele disse que era impossível ser candidato. Agora, tem uma pequena chance. No mundo jurídico, não tem que dizer o que a gente está tentando é provar uma tese, né, muito bem construída. A partir da renúncia, a gente tem exceção. O próprio Baleia, né, diz, Gustavo, se a gente tivesse tempo, eu ia tentar mudar essa regra, porque é um absurdo você ser candidato quase 3 anos de uma outra eleição, você não poder colocar seu nome. Então, enfim, mas a gente sabe, depende da justiça, tudo isso. Mas isso não abre o precedente, porque se a gente avaliar os prefeitos que saíram, renunciaram para ser candidato a governador, são poucos, correto. Mas tem aqueles que renunciaram para ser um candidato a deputado federal, para ser deputado estadual, não abre para todo mundo? Para todo mundo. Mas tem uma repercussão geral. A questão é o seguinte, você imagina que você fique 1 ano e 3 meses, você ficar prejudicado depois de 2 anos e 7 meses, você não poder disputar o mandato? O que está na regra é que você usaria a caneta para se beneficiar. Sim. Como é que você renuncia? Qual que é como você vai poder se beneficiar estando fora da prefeitura? E outra. Mas tem influência, prefeito. Qual influência? Por exemplo, a gestão Vilmar ainda é a sua gestão, é uma sequência da sua gestão. O Vilmar está preocupado com a eleição dele. O Vilmar está preocupado com o Tá ligando para mim nada. Não, essa é a verdade. Eu acho que qualquer um que chega na prefeitura vai estar preocupado com ele. E mais. E tem muito serviço para fazer, muita confusão. E mais. Como é que influência tem uma cidade pequena para uma maior? Isso aí é um ponto interessante. Eu acho que os dois pontos, né? Não estou falando do Vilmar, estou qualquer prefeito eu usei exemplo, que entrar e ele for ser candidato à sucessão, ele vai preocupar com a eleição dele. É muito diferente. Procure para o prefeito depois que saia para ver a caneta do Vilmar. Isso é algo que, em qualquer eleição que aconteça, quem entrar vai estar preocupado em ser reeleito. Então, isso... e fora isso é aquilo, né? Cidade Aparecida é quase 1/3 de Goiânia. Então, você não tem condição de ter influência, principalmente do que a legislação está falando, né? De contratar pessoas, de buscar... Pelo contrário, acho que isso inexiste, não tem... E o MDB também, que falando de política, é um partido muito forte nacionalmente hoje também, né, gente? Então, assim, há uma influência... A gente sabe que tudo tem influência política e há uma possibilidade. Na sua concepção, o senhor conversando com o seu grupo político, com seus advogados, qual que é a chance que eles falam assim, Gustavo, o senhor tem... 80% dá certo. Todo mundo tem medo de fazer essa base? Não tem previsão. Não é difícil, dá pra, né? Não é matemática. E a gente não tem assim a condição de chegar em 50%. 50 a 50. Porque a gente não tem condição de chegar em cada conselheiro dele, cada um explicar desse colegiado e explicar. Então, se eu pudesse sentar com cada um deles, eu não tenho dúvida que eu convenceria, porque eu acho que é muito justo. O problema é que, enfim... Agora, a entrada do partido
do porte do MDB te dá uma outra envergadura. E lembrando que isso não é um julgamento, gente. Isso é só uma consulta. Ninguém está falando de julgamento. Não vai ser um processo. Vai ser julgado. Processo não tem. O problema é isso. Não. Eu digo assim, não é nenhum trâmite. É só uma consulta para sondagem, um entendimento, né? Um entendimento, é uma resolução. Então, não é uma lei. De 2 em 2 anos muda esse colegiado. Exatamente. De 2 em 2 anos. Aí tem outro entendimento. Como é o caso do Valdir. Exatamente. Que alguns acham que é um absurdo, né? Você tem mais de uma candidatura apoiando um governador. Ele fez a consulta e deu certo. Então isso, e agora, se fizerem outra, pode ser que mude novamente o entendimento. Porque de 2 em 2 anos, se eu não estiver equivocado, você muda os membros desse conselho. E muda também a estrutura política, o formato político, tudo vai mudando. Então, Exato. Como são entendimentos, não são leis, então há uma possibilidade de conseguir. Bom, a gente está chegando aqui a 1 hora de conversa, prefeito. Passou rápido demais. Tem uma questão ainda. Primeiro trabalho, vão para Paranã, viagem para Israel. Eu vou perguntar isso agora. Primeiro trabalho exatamente isso. Alinhado. Eu quero saber. E aí, quando que vai sair essa viagem para Israel? Porque está prevista para outubro. Né? A gente tem lá um grande congresso em Israel de tecnologias voltadas ao agronegócio. E já estou em conversas, enfim, né, com o ex-embaixador Yossi Shelley. Estou também tratando com o Davi Attar, que trabalha no Ministério das Relações Exteriores, que eu também conheço, um amigo, para a gente poder fazer aí uma viagem que seja bem proveitosa, não só para o governador, mas para os empresários. Ele vai também? Sim, os empresários que queiram nos acompanhar, porque eu acho que é importante não só conhecer, comprar tecnologia, mas também apresentar algumas empresas goianas que Israel possa ter interesse. Enfim, eu acho que vai ser uma viagem que vai, marcar Goiás, né? E eu vou trabalhar para que possa ser realmente uma viagem extraordinária. E fora isso, né? Eu, quando prefeito, tinha uma relação pessoal, né, com a embaixada. De alguma forma, o governo de Aparecida e o governo de Israel, uma relação muito harmônica, né? Aparecida, cidade irmã de uma cidade israelense. Vamos tentar ver se fazer essa conexão também do governo de Israel com o governo de Goiás. Só explica um pouquinho desse projeto para o pessoal que está em casa, que não está inteirado. O que vocês vão fazer lá em Israel? O que vocês querem tirar de lá? É verdade que o governador tem interesse de buscar algumas tecnologias, de ter parcerias, enfim, um acordo bilateral, onde Israel possa oferecer tecnologia para desenvolver o Vale do Paraná. Uma região, né, de um solo muito parecido com o solo israelense, e a gente sabe que Israel, embora tenha deserto, é um lugar que se produz muito. E isso que o governador quer fazer, utilizar essa tecnologia para desenvolver o Nordeste goiano, especialmente nesse caso. Vai ser só especificamente sobre isso ou tem alguma coisa mais que vocês devem fazer? Cara, eu vou aproveitar que estou lá. Exatamente. Então, isso assim, Israel é ponta em tudo que você pensar de tecnologia. Nossa. E eu sugeri ao governador conhecer alguma coisa da área de saúde e também na área de segurança pública. Segurança então, a gente poderia ver educação, enfim, Israel e o período é curto, né? Mas vamos aproveitar muito bem esse período para visitar empresas, para conversar com ministros, né? Já tem agendas pré-marcadas com o ministro da Agricultura, ministro da Economia. Estou tentando aí, se der certo, acho que a gente vai coroar essa viagem. Sai esse ano ainda essa viagem? Outubro agora, né? Outubro mesmo. Que é o governador também ter a oportunidade de conhecer o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Bacana. Bom, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui. O senhor sabe que o espaço está sempre aberto. Eu espero encontrá-lo aí como candidato a prefeito de Goiânia. E se tem alguma coisa que eu não perguntei, que eu deixei de falar aqui, que o senhor acha importante colocar, para dizer, agradecer a oportunidade. E eu sou muito grato, né, a vocês da imprensa, pelo carinho, pelo respeito, pela torcida muitas vezes, né? Independente de ser ou não candidato, vou participar das eleições em Goiânia, vou participar de eleições no estado como um todo, né? E estou aí como soldado, como alguém que quer ajudar a construir com humildade, com simplicidade, mas sempre pensando no bem do cidadão, tá? Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui mais uma vez no G5 News. E para você que nos acompanha, você sabe, o nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira, quarta e sexta. Então fique ligado a partir das 19 horas e a gente volta em breve, claro, sempre com um novo entrevistado e um assunto muito interessante para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.